É, entrando, nessa linha de raciocínio, eh, nunca a gente vai agradar todo mundo, É, né, não tem isso é como. impossível. O papel da gestão pública e do político é ter a visão, é dizer para onde que as coisas vão, o que que você viu, qual é a tendência, uma questão que eu sempre falo bastante com a minha equipe. Uma coisa é a pendência, outra coisa é a tendência. Essas 2 coisas parecem muito parecidas no sentido da palavra, da sonoridade da palavra, mas para a gestão pública é um é um caminho que a gente tem que tomar muito cuidado. É comum a gestão pública de 4 anos, que aí é o mandato, ela é curta. Por mais que ela pareça ser, não, 4 anos, ela é curta. Para política pública isso é curto. A gente gasta um tempão planejando, depois um tempão licitando, depois um tempão executando, e só vai ver esse progresso em quase 10 anos. De 8 a 10 anos é o tempo médio que você consegue medir uma política pública, se ela foi bem estruturada ou não. Então uma faixa azul de moto na 23 de maio, eu só vou ver daqui 6 anos o índice de mortalidade do É, trânsito, se caiu ou não caiu, e se era mais gente do porque aí é isso, tipo, meu, antes eu não tinha o iFood, agora eu tenho, e aí eu botei mais milhões de é, pessoas na rua, entendeu, numa exposição com um celular distraindo. Então são muitas variáveis que você precisa equacionar. Mas eu sempre volto pra pendência e pra tendência. A pendência na gestão pública é gigante, e eu tenho que resolver as pendências. Só certo, que se eu me afogar nas pendências e não separar um tempo com o meu time para olhar a tendência, eu não inovo. E se eu não perfeito, inovar, acabou, irmão. Eu vou ficar sempre apagando incêndio, perfeito. vou ficar sempre correndo atrás aí, do rabo, né, como a expressão mesmo diz, e não vou entregar nada de novo para as pessoas. Então, existem algumas questões ali do político moderno, do gestor público moderno, que é o quê? É conseguir inovar, é conseguir ter tendência e olhar para dado. Ninguém vai confrontar dado, Kagawa. Ah, o Brasil tem um problema do déficit habitacional de X milhões de moradias, de 40 milhões de moradias. Falta déficit habitacional, montado ali por ônus excessivo de aluguel ou por outros fatores. Então, quando você olha ônus excessivo de aluguel, coabitação, que é mais de, né, pessoas além daquilo que caberia naquela área, ou um imóvel que está degradado, pô, são 40 milhões, mas o que a gente está trabalhando para poder fazer frente a isso? Isso é uma política do governo federal? Então, Minha Casa Minha Vida tá aí, ele vai poder atender? E como que vai atender? E que subsídio é esse? E que formato é esse? Porque aí é isso, tem gente que vai dizer assim: "Cara, eu sou contra o programa Minha Casa Minha Vida". Por que que você é contra? "Não, eu sou contra porque eu trabalho que nem um louco, financiei um apartamento pagando a parcela. O outro cara tem um subsídio do governo, paga muito menos que eu. E o outro que é mais pobre ainda, simplesmente ganha". Então assim, mas cara, essa é uma discussão que não é tão simples como você Sim, tá me sim, dizendo. sim, sim. Aquele que tem uma condição, de extrema pobreza e que vive numa área passível de deslizamento, passível de risco grave iminente à É, a vida gente tá dele, falando de vida, né, de ele viver ou morrer. exato, esse cara vai estar contemplado no que a gente chama que é o faixa um, né, que é de 1 a 3 salários mínimos. Esse cara que vai estar contemplado no momento em que a prefeitura desapropriou a área dele lá, ou tirou ele da área de risco, vai contemplar ele com um imóvel. Só que, meu amigo, então você decide o que você quer, porque quando cai uma baita de uma chuva e matar 200 pessoas, não bota que você está preocupado com isso, Sim. porque você é contra essa É. política habitacional. Só que Por isso que entenda não tem as como. faixas. Você precisa entender as faixas. Eu não tô dizendo aqui, o movimento X que ocupou uma área Não, privada. não, não, não. Não é sobre isso. Eu tô falando do tiozinho, da senhora que mora lá no cantão, lá no fundão, numa área de manancial, entendeu? Que a chuva, quando vier, vai demolir o barraquinho dele, eles vão cair e vão morrer. Como que eu vou resolver a história dessas pessoas? Com política habitacional. E Sim. como que a gente resolve a política habitacional? Com recurso do governo federal, mais recurso do setor público, do município, fazendo moradia digna, alocando essas pessoas e conseguindo fazer o desenvolvimento da cidade. É um fato. Se eu não Sim. fizer isso, não adianta, chora depois da morte. Não, cara, a provocação é: pensem. A provocação é para as pessoas pensarem. A ideia desse papo aqui é, cara, tem que pensar, mano, sabe. Eu sempre falo, a gente, usa muito pouco o córtex, né, mano. Córtex É. pré-frontal. Tipo, cara, raciocina, sabe. Não sai falando. Hoje todo mundo quer falar, ainda mais com a internet, mano, todo mundo quer falar sem pensar, sabe. Raciocina, tem empatia com o diferente, com quem pensa diferente. Então a questão é pensar. Essa é a ideia.